Olá. Olá. Oi. Vocês me escutam? Aqui pra mim não. Eu tô escutando do lado. Tô escutando do lado. Agora sim. Bom dia, gente. Tudo bem? Tudo bem com todos? Todos estão me ouvindo bem? Não tem interferência? Tá tudo certo? Que feliz chegar nesse primeiro dia de Abrinte, no primeiro horário de palestras e ver uma plenária aí cheia de gente curiosa para falar um pouquinho mais sobre gestão e indicadores. Uma das paixões da minha vida é falar sobre isso. E o tema que eu trouxe para vocês hoje, nesse 7º ano de palestras de Abrinte, é exatamente sobre essa dor que nós temos hoje em vários provedores. Eu acredito que aqui a gente tem todos os estados do nosso país, e aos quais eu já vivencio há 8 anos, há 18 anos estando na área, mas há 8 anos circulando nesse nosso país aí para ajudar vários provedores. E eu quero poder ajudar vocês um pouquinho hoje, que vocês possam voltar daqui no final do evento para na segunda-feira aplicar tudo que aprenderem aqui comigo hoje. Então, o provedor cresce até onde a gestão aguenta. Eu gosto muito de trazer esse tema para a gente poder refletir e eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso, tá? Mas antes, obviamente, eu tenho que me apresentar. Eu me chamo Graziele Machado. Eu posso vocês me dão a liberdade de perguntar, alguém aqui já assistiu alguma palestra minha aqui ou em algum outro evento? Olha, tem bastante gente. Olha, tem clientes meus aqui, gente. Olha que orgulho. Tudo bem, gente? Então, Graziele Machado, sou do Rio Grande do Sul. Trabalho na área de provedores, então, há 18 anos e estou com a Maestrina, que é a minha empresa, há 8 anos. Estou com o pezinho quebrado, mas está tudo certo. Eu acho que esse mês eu já tiro a botinha. Estou bem, né? E tenho uma vasta experiência aí, tanto na parte de gestão quanto de indicadores. E vamos falar sobre todos eles aqui um pouquinho para a gente poder crescer juntos. E no final, eu abro sempre algumas perguntas. Caso não dê para a gente fazer muitas perguntas, a gente conversa depois. Certo? Bora então. A gente fala sobre as empresas que medem, né? Todo mundo no provedor mede o básico, mede o que tem que ter conhecimento, mede a estrutura do negócio. E aí a gente pergunta assim, tu tá medindo o uptime, tu tá medindo o ping, tu tá medindo várias outras coisas. Mas e a equipe? Quem é que está medindo a equipe? Quem é que está entendendo desse cliente interno que a gente tem? Eu chamo sempre nos negócios, né, nas empresas que eu atuo, o cliente externo, que é aquele que a gente vende o nosso serviço ou então produto, e o cliente interno, que é aquele que entrega, que faz o nosso trabalho ter o resultado que precisa para o cliente externo. Sem o cliente interno, não tem provedor. Sem gestão dessa turma, não tem provedor, não tem empresa, né? Então, esse entendimento nós temos que ter. Se eu não estou medindo o básico da minha estrutura com os meus clientes internos, como que eu quero entregar o melhor para o meu cliente externo, né? Então, essa é a minha maior pergunta que eu sempre faço para todos os provedores. Vocês medem o cliente interno? Vocês olham para o cliente interno de vocês? Lá vem a Grazi querer falar agora de pessoas. Que eu tenho que fazer carinho, que eu tenho que agradar, que eu tenho que ter máquina de café. A gente vai chegar lá, gente. Calma aí, não precisa ter máquina de café. Não precisa, né, Henrique e Júlia? Então, a gente sabe medir, né? Quem é da área e tem conhecimento, a gente sabe medir tecnologia, né? A gente manja do negócio, porque 99% dos provedores, e me perdoem se aqui não foi assim, mas 99% dos provedores, o que acontece? Começou com um técnico, começou com alguém que encabeçou da área técnica, bora, vou botar a mão na massa, vou fazer o negócio crescer, e foi, e deu, e tomou uma proporção gigantesca, que não deu conta, e quando viu, meu Deus, e agora? O que eu faço? Gente, isso, nesses 18 anos que eu estou na área, desde quando eu era funcionária, até quando eu, então, me tornei
dona da minha empresa, onde eu fui ajudar outros provedores, o cenário nunca mudou. A gente vai indo, né, querendo crescer, e quando cresce vê que está gigante, e aí já não sabe mais o que fazer, já se atrapalhou no meio da pegada ali, não sabe onde investir, onde gastar, o que fazer. É muita gente na operação, eu já inflei a minha operação. E aí o que eu faço, né, com essa turma toda aqui? Eu não sei gerir isso aqui, porque eu era técnico. Se não aconteceu com todos vocês aqui, mas na grande maioria é esse cenário que acontece. E aí a gente fala muito sobre isso, né? Poucos acabam sabendo medir gestão. Porque gestão, eu estou falando literalmente sobre pessoas. E, gente, quem tem filho sabe. E eu brinco muito sobre isso, tá? Eu brinco não, mas eu acho que é uma realidade. Dentro da empresa, independente da área, os funcionários são filhos. E vão ser eternamente. Por quê? Porque eu tenho que preparar, treinar, ensinar e incansavelmente ensinar. Qual que é a diferença de um funcionário para um filho? O filho não posso demitir, né? Não posso chegar lá no filho e dizer, vai embora, xarope, que tu tá só fazendo coisa para incomodar. Depende, o meu tá com 21, eu já tô querendo chutar ele de casa. Mas eu tô pensando já nessa fase. Mas o funcionário, tu pode conversar com ele, mostrar para ele, então, os pontos que não estão sendo bem alinhados e dizer, olha, muito obrigada, infelizmente nós não estamos mais compactuando com a linha de raciocínio e eu te desligo da empresa. Então, quando a gente começa a medir a gestão, quando a gente começa a olhar para o nosso provedor medindo isso, a gente inclusive sabe o momento de dizer isso. Muito obrigada, até aqui deu e até aqui não deu mais. Então, as pessoas muito falam para mim, Grazi, mas eu não sei como é que às vezes eu vou desligar uma pessoa se eu não estou conseguindo ver a produção que ela tem, eu não estou conseguindo ver o resultado que ela me entrega. E é sobre isso, tá? O indicador, a medida do indicador, ele é isso para a gestão. Gestão não é só fazer carinho. Gestão não é só agradar funcionário. E isso é uma teoria para mim que na prática eu provo para qualquer um. Gestão não é agradar. Gestão é número. E contra números não há argumentos. Aí, obviamente a gente falou disso antes, mas eu reforço aqui. Todo provedor passa, alguns de vocês podem estar passando, ou já passaram por isso. Cresceram muito rápido, boom, deu aquele boom de cliente. Contrataram mais pessoas, porque precisou para a demanda, então precisou de muitas pessoas. E a operação ficou muito difícil, ficou bem complexa. Quando a operação fica difícil, que eu acredito que é onde mais dói, né? Começou a ficar grande, começou a ter muita pessoa, começou a ter conflito. As pessoas estão perdidas, e isso eu escuto muito. Sempre quando eu vou fazer um projeto, isso em qualquer empresa, não só provedor, eu tenho uma forma de trabalhar que eu converso com toda a empresa, gente. Toda a empresa real e oficial que eu estou dizendo. Até com a tia do cafezinho eu converso. Por quê? Porque eu entendo que todas as pessoas da empresa têm uma linha de raciocínio sobre o negócio que elas trabalham. E elas que ditam como que é esse negócio, é elas que dizem como que esse negócio funciona. Eu sempre digo isso porque eu acredito fielmente que quem faz a operação acontecer, quem faz tudo acontecer, é o cliente interno, é o funcionário. Então, se ele não está muito bem preparado, muito bem estruturado e não está entendendo o porquê que ele existe, acaba não funcionando e a gente tendo problema. E ele traz problema, às vezes, sem nem querer trazer. Ele traz porque ele não está sabendo se direcionar dentro da empresa, porque não está sendo instruído, tá? Então, eu nunca culpo 100% o funcionário de falhas. Às vezes eu culpo também a gestão, né, a direção da empresa, por não estar preparando esses funcionários para isso. E aí é muito fácil apontar e cobrar. Mas agora, quando eu faço, Oi, Maria! Mais clientes aqui, gente. Oi, meninas! Que legal, fico muito feliz. Então, quando isso acontece, esse processo acontece, tudo isso cresceu rápido demais, a gente não tem estrutura, não tem nem tempo para... Olha ali, tem mais cliente ali, gente, que coisa linda isso! Como eu fico feliz, meu Deus. Glória a Deus por isso, gente, eu fico muito feliz de verdade. Tudo isso acontecendo, né, de forma muito rápida, é muito rápido, quando vê já foi, já está com uma folha inchada, já está acontecendo muitos processos que estão se interligando, a infraestrutura já está mexendo lá junto do comercial, o comercial já está lá dentro do administrativo, o administrativo está dentro da parte do cafezinho, o que tinha que estar vendendo está instalando. Aí começa aquela coisa assim, mas todo mundo tem que fazer tudo, Grazi. Peraí, né? A gente tem que ter um cuidado com isso. E é aí que eu digo que
tudo isso acontecendo, esses crescimentos muito rápidos, a gestão não acompanha isso. Ela não consegue acompanhar. E quando eu estou falando de gestão, eu estou falando desde a alta liderança, desde os CEOs, diretores da empresa, e vem descendo a cadeia. Tem muitas empresas que têm um número muito grande de líderes, gente. Muito grande mesmo. E às vezes é só por falta de estrutura. Grazi, tu não concorda com isso? Eu tenho uma teoria, né? E respeito quem pensa diferente. Mas é o seguinte... Onde tem muito cacique para pouco índio, dá caca. Com certeza dá caca, porque aí vem conflito de desejos. Aí é muito mais no que eu quero do que o que tu quer. Não é o que a empresa precisa, não é o que o CNPJ realmente precisa, o cliente externo realmente precisa, ou o cliente interno. É muito mais do eu querer, porque aqui eu estou numa briga de egos. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? E aí começam os problemas. Quando eu acabo não avaliando nada, quando eu acabo não olhando para essa parte dos indicadores de poder determinar o que cada departamento tem que entregar e o que a gente precisa olhar para essas pessoas que estão entregando de cada departamento, a gente começa a ter problemas, obviamente, não só das pessoas, não só de conflito delas, porque nós somos seres humanos, e eu gostaria de lembrar vocês que ninguém aqui nasceu sabendo tudo e nem sabe tudo. Eu trabalho há 18 anos na área e eu falo todos os dias, gente, eu tenho muito a aprender. E tenho muito mesmo. E se a gente tiver humildade para dizer que sempre temos algo para aprender com alguém, esse é o caminho, essa é a evolução que a gente pode ter dentro de qualquer empresa. Então, o que são os problemas que mais acontecem quando a gente não faz a gestão, tá? Retrabalho. Quantas vezes vocês olham dentro dos departamentos de vocês e estão vendo que o ciclaninho lá está fazendo 5 vezes um processo que já podia estar pronto no outro departamento? A fulaninha lá do comercial, ela está passando pela venda inicial, onde o cliente contrata, depois está indo para uma carteira, que é onde é a fidelização do cliente, e ele está voltando lá para o financeiro, e é ela mesma que está fazendo. Eu começo num retrabalho absurdo e volta para o comercial e vai para o suporte técnico. É um retrabalho absurdo de coisas que podiam estar muito bem mapeadas e separadas para cada departamento. Tudo isso por falta de gestão de indicadores com essas pessoas. Conflito entre o setor. Eu tenho uma dica bem valiosa para vocês, tá? E, obviamente, usem aqueles que quiserem. Mas sempre que eu faço um projeto dentro de um provedor, quando eu vou fazer o projeto de assessoria ou consultoria, né? Cada um chama de um jeito, eu entendo que nós temos 3 departamentos dentro da empresa e só. Não existe nada além de 3 departamentos. Para mim, isso é uma dica muito rica que vocês podem aplicar. Quem já ouviu minha palestra já viu eu falando sobre isso. Nós temos o departamento administrativo, nós temos o departamento comercial e nós temos o departamento técnico. São esses 3 departamentos que nós temos dentro do nosso provedor. Tudo que a gente colocar nas laterais é encher linguiça. Desculpa o termo. Mas tudo que nós temos dentro do provedor está abaixo dessa cadeia. Do comercial, do administrativo e da parte técnica. Tudo, absolutamente tudo está dentro dos 3 departamentos. E as pessoas acabam não olhando assim, por quê? Porque aí tem uma liderança horizontal e aí tem 400 mil departamentos para criar, e aí cria o departamento do cafezinho. Tem empresas que criam o departamento do cafezinho, porque é muita função o departamento do cafezinho para fazer cafezinho. Mas tem máquina de cafezinho, né? Também, é verdade. Então a gente começa a criar muitos conflitos, gente, muitos problemas entre pessoas por ego daí. Não é nem porque eles não sabem o que estão fazendo, é muito mais força de dizer, mas eu sei mais que tu. Olha, eu estou na empresa desde o início dela. Eu participei desde lá quando colocaram a primeira fibra, a primeira S quando colocaram, eu estava aqui. Como é que agora tu vem querer me dizer que tu sabe mais? Então, muito conflito acontece justamente por isso, por falta de organização. As equipes sobrecarregadas, porque então eu tenho 30 pessoas fazendo a parte comercial, que deveria estar separado entre administrativa e técnica. Daqui a pouco a parte técnica totalmente misturada, que é outra dica também que eu dou para vocês, que tem muitas situações que é difícil, mas não é impossível. Eu sempre dou a ideia de separar a parte técnica de instalação e a parte técnica de manutenção e a infraestrutura. Grazi, tu tá louca. Cara, não tem como fazer isso, não. Isso é impossível. Tem sim. É difícil? É trabalhoso pra caramba.
Porque até tu conseguir mudar a mentalidade das pessoas, entender que a gente vai ter que ter foco no resultado que a gente está entregando da infraestrutura, foco no resultado da equipe de manutenção, foco no resultado da equipe de instalação, até esse processo acontecer, é gestão de pessoas. Então, indicadores mostram esses resultados. E a queda da qualidade. Quando eu tenho a equipe totalmente sobrecarregada, naturalmente que é aquele negócio que eu acredito, tá? Quando tu faz tudo, tu não faz nada. Quando eu olho para o comercial, quando eu olho para o técnico, quando eu olho para o administrativo, não faço nada. É aquela famosa história, né? Meninas agora escutando isso. Mulher dá conta de tudo. Ah, mulher limpa a casa, mulher é profissional. Depende. Depende do nível de loucura que a gente quer ficar. A gente até dá, né? Mas dá para dar uma bloqueada. Então, assim, na empresa não é diferente. Se a gente bota tudo misturado, as pessoas não vão ter foco para entregar o que precisa. E aí a gente gera um grande problema. E aí crescer sem gestão gera caos. E eu acredito que se algum de vocês hoje está vivendo aqui, isso vocês estão refletindo assim agora, meu Deus, Grazi, é exatamente isso que está acontecendo lá no meu provedor. A galera está se batendo, cada qual quer fazer mais, cada qual quer apitar mais e dizer que tem que ser assim, que tem que ser assado, mas ninguém vem com uma ideia real ou uma teoria real de que aquilo funciona ou vamos botar em prática, tem um plano de ação para fazer. Não, só disse que acha que pode ser assim. Ah, vamos vender esse mês 500 planos. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês aqui. Vamos vender 500 planos, vamos vender 1000 planos de internet. Tá, e aí tem dinheiro para comprar equipamento para colocar essa galera toda? Tá fazendo um plano de retenção lá no setor de cancelamento para entender se está voltando os equipamentos que eu estou comprando para instalar nesses clientes, se está voltando para dentro de casa? Eu estou fazendo um plano de retenção para isso? Eu estou olhando e analisando por que meu cliente está cancelando? Então, gente, esses indicadores todos que vão direcionando a nossa gestão, que vão direcionando os gestores e todas as pessoas abaixo dos departamentos para poder tomar ação e decisão, e não em meio ao caos do achismo, tá? E aí, o que eu escuto muito, há muito tempo, e desde quando eu era funcionária, tá? O problema são as pessoas. As pessoas não querem, Grazi. Tudo bem, não vou discordar de vocês, como eu falei, eu tenho um filho de 21 anos, e um filho de 11 anos, tá? O meu de 21 anos, apesar de eu ser uma mãe super rígida, crio ele de uma forma, eu acho que até meio Hitler, assim. Desculpa, é brincadeira, mas é verdade, eu sou bem rígida com ele. Mas eu tenho vontade de sacudir ele na parede, às vezes, e ver se eu consigo fazer o cérebro funcionar de uma forma diferente. Porque, gente, é muito difícil essa geração. Embora ele pegou mais ou menos a parte tecnológica, eu não deixei ele viver 100% na tecnologia. Mas, gente, como é difícil essa geração. Eu faço o processo seletivo nos provedores e nas outras empresas, né? Então, eu vejo uma grande dificuldade de contratação. Mas eu não desisto. Ah, Grazi, a gente tem que mudar a estrutura, então, mudar a técnica para contratar. Temos. A gente tem que ver o público, que a gente vai dentro daquilo que o nosso CNPJ precisa, ou o setor precisa, colocar pessoas que vão conseguir desenvolver esse trabalho. Mas a gente não pode desistir de procurar. Teve um dia, que eu marquei 15 entrevistas no turno da tarde. Porque eu tenho um cronograma na entrevista, tá? Ele segue passos para poder entender o perfil da pessoa, enfim, para ver se ela se descarta ou não. Se vocês colocam o primo, o irmão da cunhada, o amigo do amigo, o não sei quem de não sei onde, se vocês buscam essas pessoas e abrem a porta do negócio de vocês para essas pessoas, que daqui a pouco não tem o currículo que precisa para o nosso negócio, vocês vão estar dando tiro no pé, que daqui 6 meses vão dizer que droga, cara, olha o que eu fiz. Ou nem vão dizer olha o que eu fiz, vão dizer, nossa, essa pessoa veio para cá e não serve. Mas lá na hora de olhar, eu tô vendo mais cliente ali no meio agora. Oi, Bina! Oi, gente! Ai, coisa linda isso, Senhor. Se a gente não olha para isso de uma forma profissional e séria e não desiste, essas 15 entrevistas que eu marquei, gente, 2 pessoas foram. Eu não quero... a palavra seria intitular, eu não quero crucificar os jovens, tá? Não quero fazer isso porque eu tenho um filho de 21 anos. Mas, de todos que não foram na entrevista, e alguns avisaram, pouquíssimos, acho que 2 ou 3, avisaram que não iriam, que tiveram imprevisto, tentaram remarcar. O resto todo, tipo, perdão da palavra, mas cagou.
nem bola, nem sequer avisou que não ia, ou que queria remarcar, ou que tinha acontecido alguma coisa. As únicas 2 pessoas que foram, não sei se sem querer ou querendo, tinham mais de 35 anos. E realmente precisavam do emprego. Então, é difícil, tá? Está difícil de contratar. Mas a gente não pode desistir. E o processo seletivo ele tem que ser muito, muito rigoroso. Tem pessoas. Nós não podemos desistir das pessoas. Tem pessoas. Tem pessoas que estão saindo de um emprego hoje, tem pessoas que estão abandonando uma carreira hoje, estão recomeçando. Tem pessoas. Só que a gente não pode culpar as pessoas e dizer que não tem, e aí por isso contratar qualquer um para colocar dentro da nossa empresa. E aí a gente gera um caos gigantesco, porque gera inclusive outros tipos de problema, tá, gente? Eu tenho alguns pensamentos assim sobre colocar muita gente conhecida, porque chega um momento que as pessoas acabam se sentindo privilegiadas, tá? E isso não é legal dentro de uma operação. Dentro da operação a gente tem que olhar pro negócio e para a saúde do negócio. Então as pessoas estão ali para fazer parte disso e poderem crescer junto. Eu tenho que enxergar essa pessoa como um ponto importante, mas eu não posso deixar de olhar para o que é o principal. O CNPJ tem que estar muito bem. Então o problema, se a gente para pensar, não são as pessoas. O problema é a falta de gestão. É a gestão que a gente não está conseguindo organizar. E aí, Grazi, tu está querendo dizer que tudo que eu fiz até hoje eu tenho que botar fora. Esses anos todos que eu tenho de provedor, eu tenho que botar fora. Eu tenho um cliente lá do Sul, que eles têm 27 anos de empresa. E a gente começou o projeto o ano passado, tá? Nós estamos aí desde agosto em projeto. E conseguimos fazer já uma mudança assim, significativa dentro do provedor deles. Um provedor super, para mim, 27 anos, é um provedor já antigo, né? E ele disse para mim assim, Grazi, às vezes eu paro para pensar por que eu demorei tanto tempo para tomar uma atitude de investir em alguma coisa para melhorar. E eu disse, olha, fulano, o que eu acredito, tá? Tudo tem um tempo. Para todas as coisas debaixo desse nosso céu, tudo tem um tempo. E se foi agora que tu buscou ajuda, que tu quis melhorar, nunca deixa, e isso vocês aqui, cada um de vocês, seja funcionário, seja diretor, seja dono de provedor, nunca deixem ninguém chegar dentro da empresa de vocês e invalidar tudo o que vocês construíram até agora. Jamais. Porque tudo que vocês construíram até agora foi o que trouxe a empresa de vocês até aqui. Foi o que trouxe vocês ao faturamento que vocês têm. Se foi com bagunça, sem bagunça, torto, reto, não interessa. Mas foi o que trouxe. E isso vocês têm que credibilizar de vocês. Vocês têm que entender a importância disso. Eu sempre digo que quando tu pega um consultor, e eu falo com toda a propriedade sobre isso, porque quando eu era funcionária, tinha consultores que chegavam na empresa e diziam assim, não, mas está tudo errado. Vocês fizeram tudo errado. E eu olhava para o dono da empresa e pensava, gente, que triste. Imagina, ele está há 20 e poucos anos tentando, do jeito dele. E aí chega alguém aqui e diz assim, tá tudo errado. Tá tudo errado, tu tem que mudar. Sim, é fácil, né? Começa lá como ele começou e me disse, é fácil. Se tu vai conseguir mudar tudo que ele não conseguiu e foi a trancos e barrancos e chegou onde chegou. É muito fácil chegar e dar pitaco naquilo que já está andando. Agora, começar e fazer do zero para realmente crescer é bem difícil. Então, eu sou muito cética. Eu descredibilizo pessoas que chegam destruindo o negócio de alguém. Para mim, tudo é válido e tudo a gente tem que dar valor. Tudo a gente tem que olhar dali para frente. Agora são os próximos degraus. Não é o que a gente fez até aqui. O que a gente fez até aqui foi sensacional. Então, eu entendo que não é uma questão de pessoas, tá? Tem pessoas ruins, sim. Tá ruim? Vocês estão ouvindo? Não estão ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Alguém tá com problema para ouvir? Não? Meninos, tá tudo certo aí? Às vezes, sim, tem pessoas ruins, porque a gente sabe que tem pessoas que vão lá só para encher o saco, que não querem trabalhar. E a gente tem que ter sabedoria para poder dizer muito obrigada, seja feliz em outra empresa. Porque tem 1 milhão de empresas no mundo que tu pode buscar trabalhar e não precisa ser aqui. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente também tem que ter sabedoria. Vai ter essas pessoas que são mala, que não querem trabalhar. Mas, na maioria das vezes, é a gestão que falta para as pessoas. É o entendimento do que elas têm que fazer. E esse entendimento do que elas têm que fazer que dão direção se a gente pode, em algum momento, desligar elas ou não.
Então, muitos líderes, na maior parte, e quase sempre quando eu chego num provedor, muitos líderes me falam exatamente isso. Grazi, eu pergunto, né? O que é gestão para ti? Eu tenho que cobrar. Eu tenho que cobrar que faça certo. Eu tenho que pressionar para entregar resultado. Eu mando fazer. Se não está fazendo é porque não quer fazer. Vocês concordam que a gestão, ela é de ordem? Eu estou mandando tu fazer porque eu sou o dono, porque eu sou o líder, e tu tem que fazer. E acabou. Gente, isso não é gestão. Por mais que a gente acredite na hierarquia de cargos, que eu também acredito, mas gestão não é mandar. Gestão não é dizer tu tem que fazer. Não é tu tem que fazer. É tu explicar para essa pessoa o que ela tem que fazer. E grande parte das pessoas não quer explicar. Ou, às vezes, não sabe explicar. E é aí que vem o grande quê do nosso negócio. A gente tem, por às vezes não buscar ajuda, por achar que não é o momento, eu não preciso, ou não posso investir nisso agora. A gente vai deixando o provedor crescer de uma forma um pouquinho desalinhada e desorganizada. E aí, quando está num momento que tu já não tem mais como, tu já não aguenta mais como, daqui a pouco tu já perdeu muita gente boa no meio do caminho, que poderia ter sido preparada para isso, poderia ter sido treinada para isso, poderia ter sido olhada de uma forma um pouquinho mais estratégica para essas pessoas. Gestão de verdade, então, eu coloco aqui para vocês como uma ideia, né? É definir resultado. Estabelecer metas claras e objetivos mensuráveis para orientar o time. É eles saberem quais são os números e para que eles entregam esses números. Tá, Grazi, mas aí tu está dizendo que a gente vai trabalhar números e indicadores com os gestores e o resto. Todo o resto do departamento tem que entender dos indicadores que o gestor trabalha. Não adianta eu fazer reunião de alinhamento com o meu gestor, conversar com o meu gestor e passar para ele o que a gente precisa, e na minha equipe ninguém está sabendo. Grazi, isso acontece? Eu tenho certeza que na empresa de vocês também acontece. A gente conversa as reuniões de alinhamento, mas não passa para quem precisa saber, que é a equipe que faz acontecer. Então, eu acredito cegamente que muito da estrutura da gestão vem do que o departamento tem para entregar, da forma de definir os resultados, de montar esse indicador para ele entender para que ele entrega, e principalmente toda a estrutura do departamento saber para que eles entregam. Medir o desempenho, acompanhar os indicadores. Grazi, o que é acompanhar os indicadores para ti? Eu, na forma do meu trabalho, e eu tenho clientes aqui que podem dizer que eu sou chata pra caramba nisso, né, Lucas? Acompanhar indicadores é semanalmente. Grazi, tu tá doida? Semanalmente, gente. Se acompanha indicadores semanalmente. Se a gente não olha para os nossos indicadores semanalmente, se a gente vai olhar uma vez por mês, nós não vamos ter tempo de corrigir alguma falha só para o mês seguinte. Aí todo mês de maio vai ter passado e eu não vou ter conseguido ter feito nada para resolver aquilo que em uma semana eu teria resolvido. Então, a gente sempre analisa semanalmente. Grazi, na nossa estrutura, nós não conseguimos semanalmente. Olha, quinzenal é o limite da vida dentro do provedor para fazer análise de indicador. Quinzenalmente, mais que isso, é impossível. Tem que ser feito quinzenalmente. Se vocês me disserem uma vez por mês, eu afirmo para vocês, não vai ter resultado. E desenvolver as pessoas. A questão da gestão dos indicadores, ela fortalece habilidades da autonomia e colaboração. Por quê? Porque quando eu estou fazendo a pessoa entender o que ela me entrega e o que ela entrega para o provedor, ela começa a entender o porquê e ter autonomia nas decisões. Ela começa a poder dizer, mas esta situação aqui eu já tentei. Nessa eu não tentei ainda, então eu vou tentar nela. E eu tenho certeza que eu vou conseguir algum resultado diferente daqui que eu nunca tinha feito. Então, quando eu começo a preparar a minha equipe para entender pelos indicadores, eu começo a mostrar para eles que tem como. Tem como fazer gestão e toda a equipe dos 3 departamentos estarem alinhadas e entendendo, gente, que é um conflito muito grande que eu vejo nos provedores ainda, infelizmente, mas somos pessoas. A gente chega dentro dos provedores e é uma briga. O setor técnico quebrando o pau com o setor comercial e o setor comercial quebrando o pau com o setor administrativo, que quebra o pau com o setor do cafezinho, que quebra o pau com todo mundo. Por quê? Porque daí é muito mais uma briga de ego do que propriamente um indicador que mostra que cada um desses departamentos está interligado. Um não vive sem o outro. Alguém consegue aqui ter um provedor que só tenha a parte técnica e não faça a venda?
Não tem como. Então, gente, essa mentalidade, ela tem que ser entendida dentro da empresa. E isso eu vejo como uma grande dificuldade, gente. E, assim, eu vou usar a palavra, vou culpar, mas não é uma culpa, tá? Não sintam esse peso. Mas eu vou culpar a gestão, a direção, por não mostrar para as pessoas e explicar para eles que isso é uma cadeia, que não tem como um funcionar sem o outro, não tem por que ter guerra. Com guerra é muito mais difícil. Existe muito mais conflito com guerra de setor. Não é o meu setor, é o nosso departamento dentro da empresa que a gente entrega o mesmo resultado. A gente tem um objetivo final. E eu vou dizer uma coisa super clara para vocês. Muitos departamentos e muitas pessoas não sabem a meta da empresa. Grazi, tu está falando a meta de venda? Não, a meta de vida. Para que o provedor existe? O que a gente quer? Qual que é o nosso objetivo para 2026? Qual que é o nosso objetivo para 2027? Aonde que a gente vai chegar? Aí eu vou dizer para vocês que a tia do cafezinho tem que saber isso. A tia do cafezinho tem que saber o que a gente quer. Para onde que a gente quer chegar, de que empresa que ela está fazendo parte, para quando ela estiver lá na rua, na família dela, ela poder contar da nossa empresa. Eu trabalho na Maestrina Negócios, que tem um objetivo de alcançar tantos mil de faturamento, quer ter tantos funcionários, quer alcançar tantas vidas. Tem que ter um objetivo. E hoje, gente, sério, de todos os provedores nesses 8 anos que eu já atuei, eu vou dizer para vocês, pouquíssimos, mas pouquíssimos, tinha esse entendimento de cadeia, de que um precisa do outro. Sempre era uma guerra. Eu vou mostrar que o setor comercial está fazendo só cagada. Eu vou mostrar que o setor técnico só instala tudo torto. Que a manutenção não faz a manutenção direito. Que o financeiro não cobra. E não é sobre isso, gente. Nós não estamos falando de uma guerra, nós estamos falando de uma empresa. É uma empresa só. É um lugar só que precisa ter resultado. Só que as pessoas não estão nesse entendimento porque ninguém fala isso para eles. Quando eles começam a discutir as coisas, ninguém vai lá e diz assim, só um pouquinho, gente. Isso aqui é uma empresa só e a gente tem um objetivo único. Não é nada diferente para cada um. Não é cada um faz o seu. Se cada um fizer o seu, daí nós estamos tudo errado? Nós estamos fazendo tudo errado. Realmente. Porque cada um está puxando para o seu assado para dizer quem é melhor ou quem é pior. De novo a palavra ego. Nós não estamos falando sobre ego na gestão. Nós estamos falando sobre olhar os resultados. E se as pessoas conseguem olhar os resultados e entender, aí elas vão entender a cadeia do provedor. Aí elas vão entender por que elas fazem parte de um setor que tem que entregar para um provedor, para o CNPJ. Essa frase aqui, gente, eu acho ela lindíssima e eu gostaria que vocês aproveitem, fotografem essa frase, guardem, botem lá no mural de vocês, coloquem no quadro, no banheiro, onde vocês quiserem. Sem indicador, gestão vira opinião. Gente, sério. Guardem essa frase. Sem indicador, gestão vira opinião. Isso quer dizer o quê? A velha frase, sem dados não há argumentos. Gente, como que eu vou dizer uma coisa se eu não tenho nada para falar sobre ela? E aí, as reuniões, em muitos momentos, vocês devem já ter passado por isso. Acredito que aqui até não acontece isso nos provedores daqui. Acho que é mais os outros provedores. As reuniões começam e não tem fim. Nunca mais tem fim. Porque daí entra um assunto, daí entra outro, daí fala do outro, daí começa a falar do outro, daí já está falando lá da tia que fez um bolo de não sei o quê. Por quê? Porque não tem um objetivo a reunião para falar de indicadores. A reunião acaba sendo uma reunião de conversas aleatórias para falar que a tia do cafezinho não fez o cafezinho sem açúcar e fez com açúcar. Que não é uma coisa 100% relevante num momento de decisões numa gestão. Então, se a gente não tem um indicador para olhar para isso, cada decisão da operação de vocês vai ser no achismo. E o achismo vocês sabem aonde que dá. Eu acho que a gente pode começar a instalar 500 por mês, porque a gente pode vender mais. Tá, mas a gente já foi ver uma análise dentro do nosso centro de custos, como é que tá, se a gente pode fazer uma compra de equipamento. A gente já foi fazer com a nossa área técnica para verificar a quantidade de técnicos que temos, se a gente consegue instalar essa demanda. A gente já foi ver como que está a nossa demanda de manutenção na casa do cliente para saber se eu não vou ocupar demais a equipe, eu estou tendo que dividir da equipe de manutenção, eu vou ter que botar para instalação porque eu não vou ter gente suficiente. Tudo que a gente vai planejar, gente, é indicador. Tudo.
Qualquer respiração dentro do provedor é indicador. Então, se eu não olho para isso, eu viro no achismo. Eu só vou achar. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu já vi muito gestor falar para mim assim, não, mas eu acho que dá, Grazi. Eu acho que dá para fazer. Gente, eu não acho nada. Sem número, sem dado, ninguém me convence de nada. O achar para mim não é resposta. E aí aqui eu vou fazer rapidamente, que eu acho que é uma parte legal para vocês terem conhecimento. Eu trago algumas ideias para vocês de indicadores para vocês segunda-feira poder começar a trabalhar. Eu gosto muito de trazer essas ideias, porque aí vocês já começam a mexer na mente e poder dizer assim, então eu já vou olhar para isso segunda-feira. E se vocês saírem daqui na sexta, chegarem na segunda e olhar para estas categorias, eu tenho certeza que vocês já vão ter decisões diferentes para tomar. Mas é fazer uma análise. Quando a gente faz análise, gente, a gente tem que ir no profundo. O que é ir no profundo? A causa dessa situação está acontecendo de um jeito ou de outro. Então, vocês precisam saber analisar. Grazi, eu não sei. É para isso que eu sirvo. Graziele Machado, prazer. Eu ajudo vocês. Mas não é muito difícil não, tá, gente? Dentro da área técnica, aqui tem um compiladinho básico, tá? Categoria de atendimento do nível 1. Categoria de atendimento de suporte nível 1. O que é categoria de atendimento de suporte nível 1? Todos os tipos de atendimento que alguém ou liga para minha empresa ou chama no chat para reclamar de algum problema na internet. Isso é um atendimento. Então, eu tenho que categorizar. O que é essa categoria? Link loss, foi um rompimento, foi uma avaria de equipamento, são milhares de nomes e agora não, são sem internet, está com queda. Isso são as categorias de suporte N1. Quando eu categorizo e já começo o atendimento com isso, eu consigo enxergar aonde estão as maiores causas de reclamação do meu cliente. Quantidade de atendimento de suporte interno. E aqui repetiu, mas é suporte externo. Aqui, nessa quantidade de suporte externo, o que a gente fala na quantidade de suporte externo? Desses atendimentos nível 1, todos os atendimentos abertos, eu tenho a solução que eu, técnico nível 1, consigo resolver internamente, certo? E tem aqueles que eu não consigo resolver internamente, que eu tenho que mandar o técnico para a rua, o técnico de manutenção, poder corrigir. Então, quando eu mando o técnico de manutenção corrigir, ele vai ter visto a causa do que aconteceu. E aí ele vai trazer para dentro da empresa o que era o problema. E aí a gente descobre uma porrada de problema, gente. Pode ter tido problema lá na venda, pode ter tido problema no atendimento do nível 1 que não soube o que era o problema. É uma cadeia de coisas que tu começa a enxergar e tu pensa, nossa, Grazi, eu nunca imaginei que tinha tanta coisa que dava para ver. A gente pode trabalhar os 3 departamentos só com os atendimentos de nível 1, a gente consegue ter essa validação. A quantidade de atendimentos externos, então quantos eles fazem no mês, no caso semanalmente, quanto que eles fazem semanalmente e no mês, a quantidade para a gente poder separar isso. O tempo de cada tipo de atendimento. Gente, quando eu apresento isso aqui, quase todo mundo me diz assim, ai Grazi, pelo amor de Deus, tu quer medir o tempo de atendimento lá na casa do cliente? Sim, gente. É esse tipo de dado que vai nos dizer quantos tipos de serviço externo o nosso técnico, a nossa equipe técnica consegue fazer por dia. E junto com essa quantidade ali, a gente consegue ter o tempo de deslocamento. Então, a gente vai fazer um mapeamento do lugar que a gente atende, saber o tempo de deslocamento de cada um para não perder tempo. E com esses tipos de atendimento, a gente vai poder dizer, olha, o técnico para fazer uma troca de um roteador, ele demorou 30 minutos. O outro técnico para fazer uma troca de um roteador demorou 1h30. Bom, vamos entender agora qual que é o processo. Vamos acompanhar, vamos lá, gestor, acompanhar a equipe para ver qual que é o processo? Quanto tempo real precisa para isso? E aí a gente poder montar esses indicadores para a equipe técnica. Quantidade de atendimento de instalação. E aí é no cenário que eu falo para vocês, quando eu separo as equipes de instalação e manutenção, eu consigo entender quantos técnicos eu preciso para instalação, para saber quantas vendas eu posso fazer e quantas eu tenho braço para instalar e quantas manutenções eu faço no mês. E ali a quantidade de atendimento de manutenção, que é o suporte que eu vou fazer na casa do cliente para saber todos os problemas que eu não consegui resolver internamente ou que geraram dentro da empresa. Indicadores comerciais. Aqui nós temos 5 também.
Os canais de venda, que eu amo trabalhar com os canais de venda, eu acho muito legal trabalhar com os canais de venda, que é a separação de saber que cada tipo de venda ela tem um canal, ou seja, a venda online, que é uma venda feita pelo cliente que entra em contato via WhatsApp, Instagram, Facebook, eu chamo de online porque é tudo que vem por redes, né? Redes sociais e tudo mais. Canal porta a porta, para quem ainda usa o canal porta a porta. Canal loja, para quem ainda tem as lojas de ponto de venda. São vários canais e todos eles eu vou fazer uma métrica diferente de avaliação, porque cada um deles tem um perfil de venda. Então eu não posso colocar o comercial tudo numa bola só e dizer que tem que vender, porque é diferente. São canais diferentes e a forma de venda é diferente. Número de leads. Gente, isso aqui quase, assim, é poucas pessoas que fazem avaliação dos leads. E isso me preocupa, porque o número de leads, ele dá para nós um baita número de enxergar de onde está vindo a nossa procura. A gente investe, né, para poder divulgar o nosso negócio. Tá, e a gente está investindo no lugar certo? Esses leads estão vindo do lugar certo? A gente está conseguindo acompanhar o resultado que a gente está tendo? Qual é a conversão que a gente está tendo desses leads? As oportunidades concluídas. Quantas negociações foram finalizadas, ganhas ou perdidas? É o meu vendedor que não está tendo a taxa de conversão boa, porque ele não está sabendo ter argumentação de venda, porque eu não preparei ele para ter essa argumentação de venda. Ele não tem conhecimento do serviço que nós vendemos. Já cheguei em muitos provedores que as pessoas não tinham conhecimento do que vendiam. Isso é muito sério, tá, gente? Isso acontece. É sério demais, mas acontece. Então, as pessoas têm que ter conhecimento para poder vender. E as regiões de venda? Eu atendo 5 cidades. Tá, e dessas 5 cidades eu tenho cobertura em todas elas? Ou é só uma parte em alguns bairros? Tudo isso eu tenho que poder mapear para poder apresentar para as pessoas e poder saber as ações que a gente tem que poder fazer nessas cidades. Então, dentro dos indicadores comerciais e, obviamente, a taxa de conversão, né? Que daí é o percentual dos leads versus o convertido para saber realmente se aonde a gente está investindo com os leads a gente está tendo resultado. E se eu estou tendo 300 leads e estou fechando 20 somente, opa, peraí, o que está acontecendo com os 300 leads que eu tenho? É ruim, é um lead que não está vindo do lugar que eu atendo, ele é sem viabilidade e o lead também tem categoria, tá? O lead a gente também tem que categorizar para poder enxergar qual o próximo passo para saber se a gente está acertando de onde vem o lead. Essa frase do final eu também acho ela muito válida para o provedor, que eu já escutei muito isso, inclusive quando eu era funcionária. Vender muito, gente, não é vender bem, tá? Não quer dizer que eu boto 500 clientes para dentro de casa que eu sou topzera. Não quer dizer. Porque a gente tem que segurar na nossa base os clientes que entraram. Então não adianta eu botar 500 e perder 450 ou 400. É muito sério isso. E a gente tem que validar essa parte de uma forma bem mais estruturada para as pessoas que estão dentro do departamento comercial poder saber as ações que tem para fazer. Os indicadores financeiros, então, que é dentro do setor administrativo. Receita recorrente mensal, que é aquilo que mede toda a estabilidade financeira e as fontes, né, de receitas da empresa. E a gente tem que olhar para isso, porque também já vi que muita gente não dá a vazão importante para o departamento administrativo, que está o financeiro dentro, porque entende que só tem que vender, instalar, mas não olha para o centro de custos, tá? Lucro bruto e lucro líquido, que é sobre a rentabilidade operacional do que a gente está vendendo. Então, a gente tem que ter entendimento sobre isso. Ô, Grazi, eu não conheço bulhufas de lucro. Não entendo nada. Gente, eu também não entendia bulhufas, tá? Mas eu tive que ir atrás para poder ajudar as outras empresas. Eu sou uma expert? Não, mas o básico eu sei e consigo ajudar bastante gente. Então, qualquer um tem a capacidade de poder entender um pouquinho mais e aprender para poder melhorar o seu negócio. O CAC, né, que é o custo de aquisição de cliente, que isso é muito importante vocês terem a noção. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas do setor financeiro e perguntei para eles, você sabe quanto custa o nosso cliente hoje na nossa operação? E eles disseram, da onde isso, Grazi? Quem é que faz esse cálculo? E eu pensei, Jesus, como assim quem é que faz esse cálculo, gente? A gente não sabe dentro da nossa operação quanto que ele custa. Então, a gente tem que ter essa noção. A outra coisa é o payback, né? Muita gente não fala sobre payback no provedor. Quanto tempo demora para o cliente se pagar depois que ele entra para a base?
Muita gente não olha para isso, gente. E é super importante, porque daqui a pouco eu tô perdendo cliente com 5, 6 meses e ele nem sequer se pagou e eu tô botando para dentro, perdendo dinheiro, porque é uma região que não foi bem estudada, a viabilidade não é boa. Então, assim, ó, os 3 departamentos se interligam o tempo inteiro. Taxa de inadimplência. Isso aqui é um setor dentro do administrativo, tá? Que eu tenho bastante dor, assim, porque eu chego nos provedores e eu vejo que o setor de cobrança ele não é levado muito a sério. Por quê? Porque todo mundo diz o seguinte, a cobrança é porque o cliente é mal pagador. Só que quando eu vou fazer o indicador do setor de cobrança, o que eu mais vejo e o que eu mais consigo identificar dentro do setor de cobrança é que a venda foi feita mal feita, o cliente abandonou, parou de pagar porque ele estava insatisfeito. Foi cobrado um valor diferente do que foi combinado depois na hora da venda, depois na instalação. O cliente ficou insatisfeito, parou de pagar. O cliente tentou atendimento do suporte técnico 4, 5 vezes, parou de pagar. E aí, gente, muitas pessoas só pensam que o cliente, quando para de pagar, é porque ele é ruim. E não é. Eu digo para vocês e eu provo para vocês, eu vou no provedor de vocês e eu provo para vocês que muito da parte da cobrança é o cliente que não teve o suporte que precisava. Mas a cobrança é levada só como questão de resultado de dinheiro. E não é. Ali eu também tenho um baita indicador dentro da estrutura das 3 áreas. E o payback que eu falei para vocês agora, né? Que é uma das coisas também que as pessoas acabam não sabendo. Dessas 3 áreas, gente, desses indicadores, ainda a gente, obviamente, pode falar do atendimento, né? Que é uma parte hoje que nós estamos falando de pessoas. E aí nós estamos falando literalmente de pessoas. Porque dentro do atendimento das pessoas, a gente tem que olhar, porque nós hoje temos muita questão tecnológica, nós temos a IA aí nos ajudando em várias coisas. Eu tenho provedores hoje que têm muito a IA ativamente no negócio, sendo praticamente só ela. Nunca vai deixar de precisar de pessoas. Isso ninguém me convence o contrário. Nunca vai deixar de precisar de pessoas. Podem me dizer o que quiser, vou continuar batendo pé que não. O tempo de resposta de um atendimento, seja ele por telefone, seja ele por mensagem, e obviamente aqui, o nosso maior gap dentro dos provedores hoje é o atendimento por mensagem, seja ela IA ou seja ela humana, porque eu já peguei provedores que têm atendimento com IA e depois de um certo processo ele tem que seguir, né, a cadeia. E ele para porque daí ninguém fez nada e morreu o atendimento. Então, o tempo que a pessoa está lá, eu estou chamando para ser atendida, para conversar com alguém, e eu, Graziele Machado, particularmente não gosto de bot. Gente, que raiva que me dá de quando eu boto o número 2 e não vai para o número 2 e me pede para botar CPF e depois pede para ir na casa da mãe, para o número do pai. Meu Deus! E daí eu começo a escrever atendente, até que eu desligo, porque eu fico muito brava. E é o que acontece, tá? As pessoas ficam puto da cara, vida real e oficial, somos seres humanos, e deixam de buscar a gente, daqui a pouco troca a gente, porque o atendimento é uma porcaria. Resolução no primeiro contato, isso aqui, gente, indicador de atendimento, resolução no primeiro contato, isso aqui é um baita número para a gente saber a ação dos 3 departamentos, isso aqui precisa. Geralmente, quando eu estou falando de resolução no primeiro contato, não é só focado no nível 1, mas também, às vezes, é um cliente que ligou para pedir um boleto, tá? Porque não recebeu. Então, é uma série de coisas que a gente vai olhando e vai vendo, poxa, mas espera aí, eu estou demorando, tá tendo que passar por 5 dias para a pessoa conseguir aquilo que ela precisa. E quanto de atenção que a gente para dar para isso? A gente para dar atenção para o atendimento? E a satisfação do cliente, que é o NPS. Não sei se todos usam o NPS, que é o Net Promoter Score, que é uma avaliação que a gente faz com os nossos clientes. Inclusive, a gente pode fazer pelo Google também, para entender o quanto que ele está nos indicando, o quanto que ele está falando da gente, o quanto que ele está satisfeito com o que a gente está oferecendo para ele. Não só como serviço, mas como mão de obra também, né? Então, gente, aqui nós temos uma parte forte dos indicadores também. Tudo muda quando os indicadores entram na gestão. Os líderes viram gestores, que eu acredito demais nisso. Indicadores ficam mais produtivos. Decisões baseadas em dados e não em achismo. A gente para de achar e começa a tomar decisão assertiva.
Crescimento sustentável. Gente, principalmente a parte do crescimento sustentável, que é onde toda a nossa estrutura, então, veio, cresceu, enlouqueceu, contratei muita gente e tá uma loucura. Essa parte, quando a gente começa a estruturar, então, organizamos departamento técnico, organizamos departamento comercial, organizamos departamento administrativo, separamos as 3 áreas, a gente começa a mostrar para as pessoas que a gente consegue crescer sustentável. A gente consegue organizar o nosso cenário para poder... vai ser do dia para a noite? É claro que não. Tem muitos projetos, gente, e a gente tem que lembrar que está falando de pessoas. Cada pessoa tem um tempo, tá? Esse meu cliente lá do Sul, 2 departamentos conseguiram fazer assim em questão de 5 meses. O outro departamento nós estamos peleando, nós estamos no 8º mês e o outro departamento está peleando um pouco. Está sendo mais difícil. E aí, no meu entendimento, isso é gestão. Eu tenho que entender que ninguém é igual a ninguém, nem todo mundo vai fazer tudo igual ao outro. Cabe nós ajudarmos essas pessoas a entenderem e conseguirem desenvolver aquilo que elas precisam. Então, eu não posso só dizer o que fazer, eu tenho que mostrar como. E lembra lá no começo que eu falei? Acaba que todo mundo sendo filho na empresa? Gente, é sobre isso, tá? E filho não é só quando é dono para subordinado, é entre colegas também. Se eu não tenho a capacidade de ajudar o meu colega, tem alguma coisa errada comigo. E aí, a pergunta que eu gosto de fazer demais, né? Dentro de toda essa estrutura que a gente está falando aqui. Seu provedor está crescendo ou ele está apenas aumentando o caos? E aí eu queria que vocês fizessem essa perguntinha para vocês entenderem se dentro de tudo isso que a gente falou, vocês olham lá para a empresa de vocês e pensam, Grazi, o é lá do Sul, né? Vocês sabem disso. Grazi, é real, tá um pouquinho badernado lá. Mas é porque a gente não está olhando para os departamentos, a gente não está olhando para os indicadores, a gente acaba deixando algumas lideranças tomar decisões meio que no achismo mesmo, ou estamos num processo, começamos agora a organizar, mas precisa alinhar algumas coisas ainda. A gestão, gente, ela começa sempre com indicadores. No meu modelo de trabalho, eu sempre digo isso. Eu não faço gestão chegando num provedor e dizendo assim, a partir de hoje é assim. Não. É uma construção. E essa construção é entre 2 empresas, a de vocês e a minha, a Maestrina. Para a gente, 50% chegar em 100% e dizer, vamos fazer isso juntos. E vai ser com indicadores. Porque eu não vou dizer para nenhuma pessoa, Joãozinho, tu não presta. Nunca vou fazer isso. Eu vou mostrar para a pessoa, pelo indicador, se ela consegue ou não consegue, dentro do tempo dela, entregar o que ela precisa. Então, nesse momento, encerro a nossa palestra. Eu acredito que a gente não tem tempo agora para fazer perguntas. Aqui está o meu Instagram da Maestrina. Vocês podem escanear esse QR Code. E lá também tem o meu telefone celular, caso vocês queiram falar comigo, trocar uma ideia, fazer alguma pergunta. E o que eu digo para vocês é que eu estaria aqui no evento hoje, amanhã e sexta. A gente pode conversar em qualquer momento. Se vocês não me acharem aqui, chamem no WhatsApp e marcamos para tomar um café aqui junto. Eu agradeço imensamente ao tempo de vocês aqui comigo. Eu espero verdadeiramente que eu tenha conseguido deixar uma sementinha aí dentro para que segunda-feira vocês consigam colocar em prática e mudar alguma coisa daquilo que precisa ser mudado na empresa de vocês. E se sentirem à vontade e confortável, eu estou à disposição para ajudar vocês no que for necessário. Muito obrigada, gente. Um ótimo evento para todos.